Números, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 6. A morte de Miriam. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falaram, dizendo: antes tivéssemos expirado, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. É porque trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali nós e os nossos animais? E porque nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau, lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romães, nem de água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Meus irmãos e minhas irmãs, grandiosíssima palavras, grandiosíssima alimentação para nosso corpo, para nossa alma, para nossa mente. São as palavras que estão nas Escrituras Sagradas, que é o alimento da nossa alma, o alimento da nossa mente, o alimento do nosso coração. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que nesta passagem de número do capítulo 20, versículo 1 a 6, o Senhor nos fala sobre a morte de Miriam. O que é que significa essa passagem? Quem foi Miriam diante das Escrituras Sagradas? Pois é, meus irmãos e minhas irmãs, naquela geração, quando o Senhor fazia as suas determinações, e passava para um escolhido, então era repassada para o povo. Existia naquele tempo, rebeliões de homens na face da terra daquela geração que se dizia ser Deus, que era o faraó, daquele tempo lá do Egito, que se dizia ser um Deus, que se dizia ser o Todo-Poderoso. Mas não existe Deus, não existe deuses, existe sim um só Criador, um só Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o Todo-Poderoso, o Criador do universo, o Criador do céu, da terra e do mar. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que naquela época as pessoas, como viviam, que o Senhor já fazia suas determinações, mas vivia em certos locais, em certa localidade, de escravidão. Mas o Senhor estava de olho em todos,
naquela vida daqueles seres humanos. Então, o Senhor ia escolhendo, naquela geração, líderes para destinar as suas determinações, para aquele líder repassar as missões que o Senhor tinha determinado para aquele povo naquela geração. O que aconteceu? O que aconteceu foi que, naquela geração, houve uma parte, né, que o povo, né, que tinha Deus direto no seu coração, que tinha a fé, que era o povo de Israel, que tinha aquela fé diante do Senhor, que não era pertencente ao povo do Egito, aos egípcios. Então, houve aquela questão de que todo o ser humano que nascesse naquela época, que ele fosse homem, todo ser humano que nascesse naquela época, que fosse homem, que fosse da família de Israel, o faraó mandou eliminar. Não queria que nascesse homem, só queria que nascesse mulher. Por quê? Para que eles não ficassem com mais homem do que a quantidade de homem que tinha dentro do Egito. Que a família de Israel, a família do povo que era o povo que cedia a Deus, que tinha fé em Deus, eles não queriam que se tornasse mais homem, mais forte do que a quantidade de homem que tinha lá dentro do Egito. Foi o que aconteceu. O faraó mandou que todo o nascimento do ser humano naquela geração, que ele fosse da parte masculina, então era para ser executado. O que foi que aconteceu? Nasceu-se Moisés. Né? E aí a mãe dele o escondeu por uma temporada. E quando viu que não poderia mais esconder, que Moisés já estava crescendo, se desenvolvendo, né? Em criança, mas já estava ficando amadurecido, né? Ela pegou e viu que não poderia os exércitos do Egito, aquele povo lá do Egito, não saber. Ela pegou, fez o quê? Colocou ele no cesto, na água, no rio, e colocou e deixou que Deus o guiasse, né? Mas aqui o procedimento todo daquele escolhido já estava determinado por Deus. Que quando ela fez o cesto e colocou Moisés dentro do cesto e colocou no rio, então a água levou o cesto. Onde o cesto foi parar? No local onde as mulheres do Egito, elas iam se banhar, elas iam apanhar água, elas iam ver o rio. Então o que é que aconteceu? Uma das mulheres que estava com a filha do faraó lá no rio, viu o cesto, né? O cesto parou do lado de uma gamada de matos, né? E ficou lá, preso. Ela viu o cesto e aí, por curiosidade, falou para sua ama, e a sua ama disse, vai ver o que é. Quando ela chegou próximo do cesto, o menino chorou. Quando o menino chorou, ela mandou, não, pegue daí, tire daí. Tirou de lá de dentro da água o cesto. E a filha do faraó levou a criança para dentro do Egito e lá escondeu. E mandou que a sua ama, ela providenciasse uma mãe para poder dar de mamar a ele e criar ele até ele ficar homem adulto. E depois ela devolver para ela. Né? O que foi que aconteceu? Esta criança, a própria mãe que tinha mandado, olha só que as coisas foi toda determinada de Deus. A própria mãe que já tinha mandado, ela passou a ser, né, a mãe de leite dele, já era a mãe verdadeira, né? Aí o que foi que aconteceu? A irmã, Mirra era filha da mãe de Moisés. Mirra era filha da mãe de Moisés. Então,
ela passou a ser também como se fosse uma mãe para Moisés. Veja bem, passou a ser também como se fosse uma mãe para Moisés. Então, o que foi que aconteceu nessa temporada toda? O que foi aconteceu que depois que Moisés cresceu e tudo, quem deu o nome de Moisés, quem deu o nome ao menino como Moisés, foi a própria filha de Faraó. Porque disse que o nome dele representava águas. Representava Moisés, se representava águas, que ele foi encontrado no rio. Então o nome dele se representava águas, fortes águas. Ele foi encontrado no rio de corrente. Entendeu? Então o que é que acontece? Então, aquilo tudo ali aconteceu já por determinação do Senhor. O menino cresceu, cresceu, cresceu diante da face do Senhor. O Senhor estava de olho nele. Cresceu, aconteceu o que aconteceu. Moisés se tornou um homem que era o escolhido de Deus. E daí começou sua caminhada, sua trajetória. Bom, Mirra, né? Ela, pelo fato de quando aconteceu a travessia do Mar Vermelho, né? Ela ajudou bastante a todos, ajudou aquele povo junto com Moisés. Ela era uma pessoa que dava muito apoio a Moisés, uma pessoa que ajudava o povo na caminhada, mas diante de tudo que aconteceu, da passagem de tudo, Mirra, ela, depois que aconteceu todos os atos, ela desobedeceu a Deus. Ela foi contra as determinações que Deus tinha enviado para Moisés. Olha só, gente, Deus é único. Deus é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. O que ele determina tem que ser cumprido. O que ele determina é uma missão que tem que ser determinada e cumprida. O que foi que aconteceu? Como ela praticamente zombou das determinações que o Senhor tinha passado para Moisés, zombou de Moisés com as determinações, o que foi que aconteceu? Recebeu um castigo de lepra. Recebeu um castigo de lepra. Por quê? Ela desobedeceu aquela determinação que o líder escolhido por Deus, que era o Moisés, e próprio irmão ou filho dela, que considerava. Mas ela desobedeceu. Mas só quem era Moisés? Moisés praticamente era considerado para Deus como um homem, um rei, que ele ordenou e todas as suas determinações têm que ser cumprida e determinada a sua missão. E ela não acreditou, zombando. O que aconteceu? Foi castigada. Isso não aconteceu naquela geração. Porque todas as determinações que o Senhor fez e faz é por geração perpétua. Determinação por estatuto perpétuo é por gerações, gerações, gerações. Hoje, nas gerações que nós estamos vivendo, gente, não muda. Nós não podemos desobedecer ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, porque Ele é tudo. Ele é tudo que nós temos. Ele é o Criador, Ele é o amor, Ele é a pureza, Ele é o poder, Ele é o Todo-Poderoso. Então, meus irmãos e minhas irmãs, na geração em que nós estamos vivendo hoje, vamos obedecer ao Senhor. Vamos conhecer o Senhor. Como? Diante das suas escrituras sagradas. Lê as suas escrituras sagradas, que Ele nos deixou para que todos nós, todos o ser humano na face da terra, homem e mulher, conheçam e saibam quem é Deus, quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo, o Todo-Poderoso. Essas são as determinações do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos. O meu canal no YouTube é o www.youtube.com/dicas do Emanuel. Deus abençoe a todos. Siga essa escritura. Essa passagem do livro, né, de Números, do capítulo 20, versículo 1 a 6, está lá essa passagem das Escrituras Sagradas escrita. O que é que significa essa passagem da morte de Mirra? Deus abençoe a todos. Siga as Escrituras Sagradas.